E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu carro. Tô pegando estrada, tô indo pra cidade da Natália. Ela mora mais ou menos 2 horas de distância daqui de Calgary. E sempre que eu tenho vários dias de folga consecutivos, eu tento ir lá pra casa dela pra ver ela e tal. Eu não sei, a propósito, uma pergunta que eu tenho pra vocês. Eu não sei se isso conta como namoro à distância, porque a gente só consegue se ver nos fins de semana. Mas só que quando você é adulto, você trabalha ou estuda ou faz ambos, ou tá ocupado de forma geral, você geralmente só consegue ficar com a namorada no fim de semana mesmo. Então eu não sei se isso conta como namoro à distância. Me diga aí nos comentários se isso vai... Tô de cabelo. Eu não sei se isso conta como namoro à distância, me diga aí nos comentários. Mas enfim, gente, o que eu queria conversar com vocês hoje é sobre a situação da comunidade de emulação no momento. Quem me conhece sabe que eu sou um fissurado por emulação, sempre fui. Comprei o meu primeiro PSP em 2005, especificamente por causa de emulação. Era isso que eu queria fazer no console, eu nem estava de fato interessado na biblioteca do PSP, eu queria jogar os joguinhos lá de Super Nintendo, alguns do Mega Drive. Eu não tive Mega Drive quando era moleque, então o meu apego à biblioteca do Mega Drive é menor do que provavelmente a sua deve ser. Mas enfim, como você sabe, a comunidade de emulação tá um pouco... tá rolando um conflito nesse momento entre a comunidade e a Nintendo. A Nintendo processou no começo do mês ou no final do mês passado 2 sites de emulação, o Love Retro e o Love ROMs. E os sites no momento, acredito, ambos estão agora fora do ar. A Nintendo está pedindo $150 mil para cada instância como é que se diz, de uso de copyright deles, né? Ou seja, os jogos, e até $2 milhões para cada uso das marcas registradas delas, da Nintendo. Então, ou seja, as imagens que aparecem de capa de jogo, a figura dos personagens da Nintendo e tal, coisas do tipo. Obviamente, os caras que gerenciam esses sites não têm essa grana, né, pra pagar isso aí. Então os sites foram tirados do ar, mas eles estão muito provavelmente arruinados já era, né? Então eu fiz um vídeo sobre isso e eu falei que a minha vida inteira usando a internet e o que eu compreendo por emulação, pirataria de forma geral, eu acho, minha humilde opinião, né, que pirataria você não luta contra a pirataria no tribunal. Você luta contra a pirataria oferecendo um produto melhor, mais conveniente do que a pirataria. Porque você nunca vai ser mais barato do que a pirataria, porque a pirataria é grátis. Mas você pode ser infinitamente mais conveniente do que a pirataria. Porque, por exemplo, eu não baixo o filme tem anos. Depois que o Netflix popularizou, não tem mais o que baixar filme. Entendeu? Eu tinha HDs externos lotados de filme que eu baixava, filmes e séries, não baixo mais nada. Música, baixava tudo. Hoje em dia, não baixa mais nada. Tem o Apple Music, eu sou exceção, que eu sei que o Spotify é mais popular no Brasil. É porque eu já estou dentro do ecossistema da Apple, então pra mim o Apple Music acabou sendo mais fácil. Ele importou as playlists que eu tinha no aplicativo de música do celular, então acabou sendo mais fácil. Mas pra mim dá tudo no mesmo, cara. Eu usei o Spotify rapidamente, é tudo a mesma coisa, na verdade. A Nintendo fez isso de certa forma com o Virtual Console, né? Que é a loja virtual online de plataformas da Nintendo, onde você pode comprar jogos clássicos. Mas foi bem naquelas, né? Que isso começou no Wii, desculpa. Só que a biblioteca era sempre bem pequena, eles liberavam jogos paulatinamente, muito devagarzinho, pouco a pouco, né? O preço não era tão bom quanto poderia ter sido, considerando que a gente está falando de jogos com 20 anos de existência, alguns mais antigos do que isso, jogos que já se pagaram. Então, e o pior é que a conta não era consistente entre um aparelho e outro. Ou seja, se você compra um jogo no Wii, você tinha que comprar ele novamente no Wii U ou no 3DS. E os jogos ficavam atrelados àquele console. Então, infelizmente, apesar de ser um bom começo, o Virtual Console não era um páreo para emulação, né? A pirataria e tal. E a Nintendo, ela sempre foi muito protetora dos direitos autorais dela. Quem faz stream, gameplay de jogo da Nintendo sabe disso. A Nintendo sempre foi muito contra isso. Fãs que trabalharam por anos em projetos de tradução de certos jogos que não foram lançados no Ocidente, né, como o famoso Mother 3, que é um capítulo da franquia Earthbound, que por algum motivo a Nintendo não quis lançar na América do Norte, vai entender. Por vários motivos a Nintendo foi muito protetora do copyright dela, mas com ROMs eles meio que deixaram rolar aí por vários anos. Aí agora eles começaram a bater forte em cima disso aí, né?
A teoria vigente é que isso é porque a Nintendo vai lançar o Switch Online, provavelmente no mês que vem, é o prometido, pelo menos, já está atrasado há um ano, um serviço online para o Switch. Além de algumas coisas como jogatina online, que você tem que pagar para jogar online em todas as plataformas hoje em dia, né? Simplesmente um novo paradigma, infelizmente. Eles também vão oferecer uma biblioteca de 20... Por que esse cara tá me ultrapassando, mano? O limite é 100, eu tô a 110, não tem... Caralho, que louco. Enfim, e ainda passou pela direita, que maluco. Enfim, o Switch Online vai oferecer alguns jogos grátis do Nintendinho. 20 jogos, se não me falha a memória. É muito pouco. 20 jogos de Nintendinho ainda por cima. Só se pelo menos Super Nintendo, mas tudo bem. Eles não tinham prometido nada disso. E quem sabe vai sair mais jogos no futuro, né? Não dá pra confiar muito porque a Nintendo, historicamente, ela não sabe fazer online direito. Por exemplo, os jogos online do Switch não tem chat de voz, mano. Então você tem que baixar um aplicativo no celular, criar uma sala no aplicativo. Que gambiarra do inferno, mano. Como que... Isso deixa bem óbvio, é um microcosmo de quão pouco a Nintendo compreende plataformas, sistemas online, né? Mas enfim. E a pior baixa de guerra não foi nem o Love ROMs e o Love Retro. Eu já tinha usado ambos no passado, mas eles não eram meus favoritos nem nada. O que realmente pesou foi a desistência voluntária do operador do site Emil Paradise, o Masj, acho que pronuncia, que é um rapaz indiano que abriu esse site em 2000, brother. O site tem 18 anos de operação. Eu ainda morava no Brasil. Alguns de vocês que estão vendo esse vídeo agora não eram nem nascidos. Quando o cara começou isso aí. E ele, como muitos de nós, né, nascemos e nos criamos no Brasil, ele passava pela mesma situação de que jogos eram caros, eram difíceis de pessoas terem acesso de forma geral. Não é que nem na América do Norte, que tudo é acessível. E por isso ele teve um interesse em emulação e decidiu criar um mega site que compilasse tudo, né? Emuladores, as ROMs, as ISOs dos jogos que usam ISOs em vez de ROMs. Então de lá pra cá, 18 anos de operação, né? Algumas vezes o cara recebia pedidos dos detentores do copyright de jogos para tirar os jogos, ele ia lá e tirava os jogos individualmente, à medida que eram pedidos que tirasse e tal. Mas o site era um repositório excelente de vários conteúdos, e toda a comunidade de emulação deve muito ao Emil Paradise, né? O Mas escreveu uma nota, né, uma carta aberta explicando: ó, gente, não dá pra gente encarar isso aí, não tenho dinheiro pra um negócio desse, foi mal, mas o Emil Paradise vai mudar. E isso foi muito triste, eu senti que uma parte da minha juventude morreu ali. Eu só tenho 33 anos, mas eu falo como velho já. Porque olha só, quando eu me mudei pro Canadá em 2003, a vida do imigrante que acaba de chegar aqui é muito difícil. Eu não falava inglês muito bem, né? Opções de emprego, tudo é limitado. Você não conhece ninguém. Mano, por que esse cara tá na minha frente aqui? Meu filho, 100 por hora, por que você tá fazendo 90 e... meu Deus do céu. E agora o pessoal atrás de mim fica puto. Foi a culpa dele aí, ó. Enfim, quando eu cheguei no Canadá, tinha muito pouco dinheiro, não falava inglês muito bem, não conhecia ninguém. Tinha acabado de levar um pé na bunda da mina que eu namorava no Brasil. A minha tia-avó, a tia Rita, que me criou praticamente, tinha morrido tipo poucos meses depois que eu cheguei aqui. E os meus pais se divorciaram. Então era uma vida de merda, velho. Quem se lembra do Easy? Na verdade eu era kid ainda. Na época do Orkut, que eu tava brigando com todo mundo, xingando todo mundo, respondendo de forma pedante e arrogante todo mundo. Quem me conhece daquela época, que lembra como eu era mais babaca do que eu já sou hoje, esse é um dos motivos, porque eu vivi uma vida extremamente infeliz naquela época. Isso é comum, as pessoas que são infelizes na vida real, às vezes elas vão pra internet e é assim que elas se comportam. Mas enfim, uma das minhas poucas felicidades era... Eu tinha um computador que era feito com partes lá usadas e tal, um computador Frankenstein, sabe como é que é? Eu não tinha nem cama, pra você ter noção, velho. O lugar a cama onde eu dormia era um sofá de 2 lugares que eu tirei do lixão. Que louco, né, velho? Então, e a única lazer que eu tinha, né, duas coisas que eu fazia. Eu ia em lojas, tipo brechó, loja de usado, pra comprar livro usado, que era baratinho, era $1, $2, pra ir lendo e praticando inglês, né, praticando grafia, sintaxe, essas coisas. E jogar joguinhos antigos, porque o meu computador não podia rodar nada que era atual, né, na época de 2003, 2004. Os jogos da época, meu computador não rodava, obviamente, né, então eu tinha que me
contentar com os jogos antigos, os emuladores e os joguinhos antigos de PC e tal, os jogos Point and Click Adventure, né? Os joguinhos da LucasArts, por exemplo, esses jogos clássicos que estavam ali na minha infância. E tinham 2 sites, né? Que eu acessava religiosamente diariamente, que era o Home of the Underdogs, que ainda existe. É um site que é um repositório de jogos antigos, clássicos de computador. Tinha vários jogos assim, de infância que eu nem lembrava direito. Eu lembrava mais ou menos a premissa do jogo, ou parte do nome, eu lembrava a aparência. E, mano, eu ficava fuçando aquele site... Mano, o Home of the Underdogs foi o site que eu mais visitei na vida. E eu fuçava ele todo. Eu abria a parte, por exemplo, de jogos estratégicos, que sempre foi meu gênero favorito. Aí eu ia vendo jogo por jogo, mano. Eu tinha, sei lá, 10 páginas, a lista de jogos do A ao Z. E eu ia vendo um por um, clicando, vendo a figura do jogo, vendo a descrição, vendo se podia jogar online, que eu gostava de jogar online com meus amigos do Brasil. Mano, sem brincadeira, eu vi cada um dos jogos, dos meus gêneros favoritos, eu li cada um, porque eu abria a parte lá, ia vendo um por um, baixava, fazia rodar no computador, jogava online quando era possível. Aquilo me dava muita felicidade, cara. É por isso que eu sou muito nostálgico com jogos de computador. Ih, caralho, polícia ali, eu tava um pouco acima da velocidade, não pegou. Enfim, voltando ao assunto. Baixava jogos e mais jogos lá no Home of the Underdogs. E o outro site que eu acessava bastante era o meu amado Emu Paradise. Baixava muito jogo, particularmente Super Nintendo. Foi o console com o qual eu cresci, tanto o meu Super Nintendo, né, que durou relativamente pouco, como o Super Nintendo de locadoras, de amigos, de primos, esse tipo de coisa. Então, eu devo a minha formação gamer, digamos assim, né, o período que eu passei estudando esses jogos, curtindo isso, solidificando o meu amor por jogos antigos. O 99 Vidas, por exemplo, ele não existiria se não fosse esse tempo formativo que eu passei curtindo tudo que tinha de jogo antigo, o jogo que as gerações anteriores nos ofereciam, né? Inicialmente por um motivo de necessidade, porque era a única coisa que eu podia rodar no computador que eu tinha, e eventualmente eu acabei gostando muito mais desses jogos do que os jogos atuais. Então, quem acompanha nas redes sociais, eu tô sempre postando fotos de jogos e tal, o pessoal fala, pô, o Riz não joga nada, o PS4 dele ele faz um tempo que ele não liga, né? O jogo tal que ele comprou, ele nem jogou direito. É porque, mano, eu não consigo. Os jogos novos eu compro eu fico empolgado, né? A euforia de o jogo novo saiu e tal, mas nunca me fisga, cara. Eu comprei o Last of Us, mal joguei. Comprei o The Last Guardian, que é o sucessor espiritual de Shadow of the Colossus, um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. E eu não zerei também, joguei bastante, assim, algumas horas, né? Umas 3, 4 horas, aí meio que larguei, tá lá no PS4, né? Porque esses jogos, por mais que eu curta, eu não fiz como os jogos antigos, os jogos clássicos, tá ligado? Então, essa decisão da Nintendo... E outra coisa, por que a decisão da Nintendo é mais sem sentido? Um exemplo prático, né? Eu falei sobre como lutar contra a pirataria. Mano, pirataria você realmente não luta contra a pirataria no tribunal. É uma perda de tempo, energia, dinheiro. Se a Nintendo estivesse pegando esse dinheiro, energia, tempo e investindo em criar a melhor experiência do Switch Online possível, com o máximo número de jogos que a pessoa possa comprar lá no Switch, eu te garanto que isso teria mais sucesso do que processar sites pela internet afora, te garanto. Então é foda. Uma coisa, né? Esse negócio de jogo antigo. Eu passei boa parte da minha juventude baixando jogos antigos para PC e tal, né? Aprendendo a emular o DOS, aprendendo a rodar coisas como ScumVM para jogar jogos de Point and Click Adventure, esse tipo de coisa. E aí quando lançaram um site chamado goodoldgames.com, que eles rolou um rebrand, agora é só GOG.com, que é onde eu baixo os meus jogos antigos. Eles têm um catálogo gigantesco de jogos antigos e jogos atuais. Talvez por isso eles tiraram o Good Old Games do branding, né? Porque agora eles não oferecem só jogos antigos, sem DRM, né? Eles têm um sisteminha lá estilo Steam, para você botar tudo organizadinho. Ou você pode, como eu prefiro, né, a velha moda, baixar o instalador mesmo e rodar o executável da área de trabalho, que é como eu me relaciono com os jogos, né? A forma que eu sempre joguei. Então, assim que o Good Old Games abriu, mano, você pode fuçar lá. A minha conta, tipo, logo de quando o serviço apareceu, e eu saí comprando todos os jogos que eu pirateava. Todos os jogos que eu pirateava, eu baixei, mano. Então eu tenho um imenso catálogo de jogos no Good Old Games. E eu vou te falar um negócio, a maioria deles eu mal joguei. Tem jogo que eu comprei e nem instalei. Eu sei que você reconhece esse modus operandi, porque eu tenho certeza que toda promoção do Steam, você compra um monte de jogo que você acaba nem instalando nem jogando.
Porque quando você tem o amor real pelos jogos, você curte, você tem como comprar, como pagar, como sustentar o desenvolvedor que tá te dando aquela alegria, você vai e compra, velho. Você que tem uma certa idade que você pode comprar essas coisas, né? Quando a gente quando pirateava na maior parte do tempo, é porque a gente era pivete e não tinha dinheiro. Então aquele Tony Hawk 2 pirata que eu baixei, eu não teria comprado de qualquer forma, porque eu não tinha dinheiro naquela época, né? Mas hoje eu compro. Isso que mais me decepciona na falta de visão da Nintendo. É o que mais me decepciona. Porque se a Nintendo entendesse os gamers que amam a marca, que amam os consoles, que amam os jogos que eles tiveram produzindo ao longo dessas décadas, eles entenderiam que a maior parte do público deles é a galera que trabalha, que tem dinheiro, que tem o que eles chamam de disposable income, que é aquela parte da sua renda que você gasta com joguinho, com lazer, entendeu? Então, eles deviam saber, né, eles deviam ter um know-how de saber que a gente, quando deram pra gente Netflix, a gente parou de baixar filme e séries. Quando deram a gente Spotify e Apple Music, a gente parou de baixar música também. Se nos dessem um Netflix, mano, a Nintendo, ela tem tantos jogos first party, que tipo, ela não tem que... Eu entendo que com vários jogos eles teriam que falar com várias empresas diferentes para conseguir a licença, e aí nem toda empresa ia aceitar vender pelo mesmo preço, blá blá blá. Eu sei que é complicado, mas a Nintendo tem um acervo gigantesco de jogos dela, first parties e tal, que eles podiam facilmente incluir numa espécie de Netflix da emulação. E eu te digo um negócio, assim como a Apple fez no começo, no meio dos anos 2000, que eles criaram a iTunes Store e falaram, olha, é o seguinte, a música aqui, várias outras empresas, hoje em dia nem se lembra disso, mas na época da iTunes Store, várias outras empresas da indústria fonográfica tinham também o iTunes delas, né? E elas vendiam CD inteiro, então música por um preço mais caro. E aí o Steve Jobs teve a visão seguinte, olha, a gente vai dominar essa porra, entendeu? A gente tem uma marca forte, a gente vai chegar aqui nessa merda, vamos estabelecer o padrão, vai ser iTunes, e é o seguinte, as músicas são 99 centavos e foda-se. Você quer vender na sua loja? Ótimo, não quer? Foda-se. E o que aconteceu? Eles tinham uma base instalada tão grande, e um poder de marca tão grande, que eles trouxeram vários artistas para iTunes, e os artistas que não queriam inicialmente falaram, mano, a gente tem que ir pra lá, porque é lá que a galera tá, é lá que estão comprando. E aí eles forçaram basicamente os artistas a aceitar esse novo paradigma de que a música agora, você vende a música individual, né, esse negócio de comprar o CD inteiro, e é 99 centavos, pronto. A Nintendo, ela tá na posição e ela tem o poder de marca que ela podia fazer a mesma coisa. Ela podia fazer a mesma coisa. Criar um Netflix de jogos, colocar todo o acervo dela por um preço simbólico, basicamente, porque não faz sentido cobrar 15 dólares, 10, 15 dólares por um jogo de 20 anos atrás, que já se pagou 1000 vezes. Então, abre um negócio desse, vende lá os jogos bem barato mesmo, ou então um estilo Netflix, né, de inscrição que renova todo mês e por um preço bem bacana, e basicamente força os outros desenvolvedores a jogar o jogo, entendeu? Tipo, eles estão cobrando, eles querem esse tanto de dinheiro aqui pra licença deles, foda-se então, tem 20 milhões de pessoas com Switch querendo comprar jogo, eles não querem vir pra nossa loja? Se fode aí, convertendo o seu jogo, fazendo um negócio por fora. E é isso que me deixa revoltado, mano, porque se a Nintendo tivesse a visão que a Apple teve há 10, mais ou menos, quase 15 anos atrás já, a gente não teria esse problema, mano. A gente não teria esse problema. Mas é isso, esse vídeo ficou super longo. Quando eu começo a falar de retro games, né, jogos antigos, eu me empolgo, porque foi uma parte muito grande da minha vida, da minha personalidade. Mas falar, mano, esses joguinhos antigos, essa história aí de, tipo, quando eu cheguei no Canadá, a vida era depressão horrível, sozinho e tal, é foda. É complicado, mano, e esses joguinhos antigos aí, eles mantiveram a minha sanidade, mano. Então eu devo muito a eles. O 90 que é uma das coisas que eu mais me orgulho na vida de ter feito, veio por causa disso, por causa do meu apreço pelos joguinhos antigos e tal. Então eu devo muito a isso, a essa comunidade. Então é isso, eu fico meio triste porque me parece que algo que eu curti tanto, que foi tão importante pra mim, tá morrendo, né? Foda. Se pelo menos oferecesse uma boa alternativa, era ok. Mas nem isso, mano. Mas enfim, como sempre, coloque aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre essa parada. Eu sei que tem gente que é muito contra essas decisões dos detentores dos direitos autorais. Por outro lado, tem pessoas que são muito caxias no sentido do espírito, tipo, a lei é isso aqui e pronto, né? Na letra da lei, o espírito da lei é outra coisa. A letra da lei não pode, acabou. Tem gente que se fica muito nisso aí. Quero saber as opiniões de vocês aí nos comentários. É isso, gente. Se inscreve aí, me segue nas redes sociais. Estou sempre lá batendo papo com a galera. E até a próxima.